graça de Deus tem suprido as nossas necessidades, né? Graças a Deus por isso. Bom, queridos, hoje nós iremos dar continuidade à nossa breve exposição que estamos fazendo na carta de Paulo aos Romanos. Nós ainda estamos no capítulo 1, né? Nós vimos até o verso 20. Hoje nós iremos ver do verso 21 até o verso 23, se o nosso bom Deus assim nos permitir. Irei fazer a leitura, em seguida oramos mais uma vez. Romanos, capítulo 1, do verso 21 até o verso 23. Diz assim a palavra do Senhor. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Até aqui, queridos. Mais uma vez oremos ao nosso bom Deus. Querido Deus e Pai, ajuda-nos na compreensão de Tua palavra essa noite, para que nós possamos sair daqui alimentados, fortalecidos, e que possamos de fato fazer uma reflexão profunda em nossas vidas. Que a Tua palavra essa noite possa trazer uma mudança extraordinária em nossas vidas. Que nós possamos não somente atentar para elas, mas que nós possamos, Senhor, darmos um bom testemunho por onde a gente for, aonde nós estejamos, seja no trabalho, seja em casa, que nós possamos glorificar o Teu santo nome. Oramos em prol dos queridos irmãos que desejavam estar aqui, mas não podem. Que o Senhor também os abençoe, que eles possam entender, compreender, que sejam fortalecidos e enriquecidos com o Teu conhecimento. Amado Deus, recebe essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Nós vimos semana passada que o homem, ele é indesculpável diante de Deus. Pois o Senhor, ele tem se revelado na consciência dos homens e na criação. Portanto, não existe nenhum ser humano inocente diante de Deus. Desde as crianças aos mais velhos, todos são indesculpáveis. Paulo deixou claro que a ignorância do homem em relação à palavra de Deus não torna inocente. Mesmo aquelas pessoas que nunca ouviram falar nada a respeito do Senhor Jesus, nem mesmo da Bíblia, elas são inocentes. Elas são culpadas diante de Deus. Mesmo aquelas tribos, seja os índios, né, outros grupos de povos que vivem de forma isolada e nunca ouviram falar nada a respeito do Senhor Jesus, do Evangelho, da Bíblia, elas são diante de Deus indesculpáveis. Porque Deus tem se revelado a elas em suas consciências e também na criação. Na criação. Por isso, eles são indesculpáveis. Paulo está fazendo uma exposição do Evangelho à igreja de Roma. E a primeira coisa que ele faz é mostrar a necessidade que o homem tem de conhecer este Evangelho. Os irmãos lembram que Paulo queria ir para onde? Para a Espanha. E ele queria ajuda, tanto espiritual como financeira, dos irmãos em Roma, para ajudar ele nessa missão. E a primeira coisa que ele começa é demonstrar o porquê que o homem precisa desse Evangelho. Paulo expõe a situação espiritual do homem diante de Deus, mostrando que ele precisa do Evangelho. Paulo disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer. E Paulo, quando fala isso, nós vimos que Paulo está afirmando que a raça humana, que todo ser humano, independente dele ser judeu ou gentil, bárbaro ou grego, ele precisa de salvação. Ele precisa do poder do Evangelho em suas vidas. Portanto, o desejo de Paulo para ir anunciar o Evangelho na Espanha é algo necessário e urgente. E
Paulo está apresentando isso. Paulo, em outras palavras, está dizendo, olha, irmãos de Roma, as pessoas que vivem lá na Espanha, elas estão nas trevas. Elas precisam do poder do Evangelho, da luz do Evangelho em suas vidas. Todo homem precisa. Porque a condição natural do homem, que nasce nesse mundo, não tem nenhum homem que não nasce nesse mundo, né? Todo homem que nasceu aqui, filho de Adão, ele é um pecador miserável diante de Deus. Ele precisa do poder salvífico do Evangelho em sua vida. O verso 21, relendo aqui para os irmãos, ele diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Paulo havia terminado o versículo 20 dizendo: tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ele termina, o verso 20, a gente viu semana passada, ele finaliza dizendo assim: tais homens são indesculpáveis. E aqui, ele já inicia, o verso 21, dizendo que, ele fala, porquanto tendo conhecimento. Aqui Paulo afirma que eles têm o conhecimento de Deus. Paulo afirma, eles têm o conhecimento de Deus. Mas aonde, irmãos, eles têm o conhecimento de Deus? Na consciência deles. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Está lá lá no fundo do seu coração, está lá. Ele sabe a verdade, não a verdade salvífica. Não é o conhecimento aqui, não é aquele conhecimento que o salva, mas é o conhecimento que existe um Deus. Ele sabe essa verdade. Ele sabe lá no fundo que existe um Criador. Ele sabe que Deus existe. Antes eu achava, bem no início, quando eu ouvi ele estava sendo ensinado, eu fiquei meio assim, porque eu falei, poxa, que injusto para mim, né? Ele disse, poxa, que injusto, eles não conhecem a verdade, eles não sabem o que está acontecendo. Eu não sabia o que estava acontecendo. Mas, eu não lembro quem foi o irmão que usou o exemplo, que uma criança, quando ela faz uma coisa de errada, ela é pequenininha, mesmo sem ter nenhum conhecimento, ela fica meio assim, porque ela sabe que ela errou. Então, assim, nós, na mesma forma, também sabemos, temos essa consciência, como o irmão falou, como ser da imagem e semelhança de Deus. Mas, para quem não conhece, não compreende, pode pensar da forma que eu pensei também. Pois é, eles colocam como a ignorância, a falta do conhecimento, como algo que pode o justificar. Paulo diz aqui em Romanos que não. Essa ignorância desse conhecimento, que, por exemplo, não ouviu nada sobre Deus, não ouviu nada sobre o Evangelho, então isso torna ele uma pessoa inocente diante de Deus. Paulo diz não, porque por mais que ele não tenha ouvido falar nada a respeito do Senhor Jesus, por mais que ele não tenha ouvido falar do Evangelho, ele tem em sua consciência a certeza de que Deus existe. E ele tem visível aos seus olhos a criação que grita que existe um Criador. Então, tal homem, ele é indesculpável. Paulo aqui, então, ele afirma que eles têm conhecimento de Deus. Portanto, o natural do coração humano é adorar a Deus, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, a adoração a Deus é algo natural. Natural. Mas aí, o que é que o homem faz? Nós vamos ver. Paulo vai dizer aqui. O que é que o homem faz com esse conhecimento? Está lá. Ele nega, tenta esconder, tenta abafar. Nós vimos semana passada que ele retém. Ele retém a verdade pela injustiça. Ele tem o conhecimento dentro de si. Eu concordo com Nicodemos quando disse que ninguém nasce ateu. Isso é uma escolha que ele faz. É verdade. Ninguém nasce ateu. Por quê? Porque naturalmente o homem nasce em sua natureza, no seu íntimo, na sua consciência, está lá dizendo que Deus existe.
já está lá no seu coração. Decidir não acreditar na existência de Deus é uma escolha que ele faz depois. E mesmo assim ele está lutando contra aquilo que é natural. Que o natural é crer em Deus, é adorar a Deus, é servir a Deus. É o natural. Pois o homem foi feito com a inclinação para Deus. O homem não foi feito neutro. Adão não foi feito neutro. Adão foi feito inclinado para Deus, para adorar a Deus, para conhecer cada vez mais a Deus. Isso é interessante porque Deus não dotou Adão já com conhecimento pleno, nem a respeito das coisas, nem a respeito do Criador. Deus deu um conhecimento base lá para ele, básico, né? Mas ele era para ele estar desenvolvendo tal conhecimento da criação e do Criador. Mas ele preferiu se rebelar contra o Criador. Irmãos, mas diante de tal conhecimento, lembrem-se, está lá. Ele pode negar, ele pode dizer, não, Deus não existe, eu tenho certeza disso. Ele está lutando contra a sua própria consciência, porque está lá dentro, ele sabe que Deus existe. Eu já tive a oportunidade de ver alguém que se diz ateu, numa situação complicada, chamar por Deus. Eu fiquei até sem jeito por ele. Mas ele chamou por Deus. Ai, meu Deus! Deus agora existe, né? Deus agora existe. Então, ninguém nasce ateu. É uma escolha que ele faz. Irmão, há uma pergunta também, eu não lembro quem fez, mas por que se lutar tanto com uma coisa que não existe? Pois é. Né? Já que Deus não existe, então por que tanta briga, né? Por que tanta questão de querer provar que ele não existe? Se ele não existe, se uma coisa não existe, eu não preciso provar, não existe, eu vou provar para quê? Não faz sentido, né? Mas nós vamos ver que o homem se tornou irracional. Já. Segurem as perguntas, tenham paciência. No final eu respondo. Mediante tal conhecimento que os torna indesculpáveis, a reação do homem é lutar contra isso. A sua natureza pecaminosa o leva a rejeitar tal conhecimento. Lembra? Porque depois da queda, naturalmente, o homem não quer Deus. Ele sabe que Deus existe, mas ele não quer. A sua natureza pecaminosa luta constantemente contra essa verdade que está lá em seu coração. A verdade que Deus existe. O homem vive lutando contra essa verdade que está dentro de si, de que existe um Deus e que ele está irado contra toda a impiedade e perversão dos homens. Ele luta constantemente. Continuando, Paulo diz que o homem faz, o que o homem faz com esse conhecimento de Deus? Paulo aqui, ainda no verso 21, Paulo cita duas coisas que o homem faz com esse conhecimento que Deus deu a ele desde quando ele veio à existência, que está lá em sua consciência. Primeiro, não glorificam como Deus. Eu vou reler aqui, verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, ele tem esse conhecimento, o que é que ele faz? Ele tem. E o que é que ele faz com esse conhecimento? Não o glorificam como Deus. Eles não glorificam a Deus, ou seja, eles não adoram ao Senhor. Segunda coisa que o apóstolo Paulo diz: nem lhe deram graças, nem o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, ou seja, não agradecem. Eles não agradecem a Deus por aquilo que têm. Queridos, o natural, portanto, seria o homem dar glória a Deus pela criação e render-lhe graça pela sua provisão. O natural dos seres humanos é isso, é glorificar a Deus, é adorar o Senhor e render-lhe graça, lhe agradecer
por sua provisão. Deus graciosamente tem dado o ar que respiramos, o sol que nos aquece, a chuva para as colheitas. Deus tem dado isso graciosamente ao homem, graciosamente. Mesmo diante da perversidade dos homens, o Senhor tem demonstrado a sua graça e misericórdia. E a forma como o homem recompensa esse amor é rejeitando o Criador. Essa é a maneira como o homem tem retribuído o amor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus. É dessa forma. Sendo ingratos. E de que forma nós estamos retribuindo o amor de Deus, a graça de Deus e a misericórdia de Deus em nossas vidas? De que forma? Estamos realmente gratos ou estamos agindo com ingratidão? Paulo disse que o homem, por rejeitar a Deus, se tornou nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. É o finalzinho aí do verso 1. Ele diz, antes, ou seja, eles têm conhecimento, não glorificam a Deus, não lhe rende graça, antes, o que eles fazem? Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes os corações insensatos. Em outras palavras, o homem, por rejeitar o conhecimento de Deus dentro de si, começaram a inventar ideias tolas, e com isso suas mentes ficaram obscurecidas e confusas. O homem, tendo esse conhecimento e ao rejeitar, eles começaram a ter ideias tolas, a pensar em bobagens, coisas inúteis, e ficaram com as suas mentes obscurecidas e confusas. Queridos, sem Deus como referência, o homem não tem clareza das coisas. Ele tem conhecimento, o que é que ele faz? Rejeita. Então, sem Deus como referência, o homem não tem clareza das coisas. Ele começa a inventar teorias sobre a razão da nossa existência e até mesmo cria seus próprios deuses e forma de adorá-los. Os irmãos lembram que Isaías fala? Né? Deus chama o cabelo louco. Ele mesmo cria um Deus para si, né? E adora. O que é isso? Loucura. Mas isso é a sabedoria do homem sem Deus. Ele não consegue raciocinar direito. Ele não consegue ter clareza das coisas, porque ele não tem mais uma referência. Não tem mais um referencial que é Deus. E por não ter Deus como referência em suas vidas, as suas vidas são obscuras. São insensatos. Sem Deus, o homem tem colocado a razão e a fé como inimigas, não é? Ainda mais nesses nossos tempos modernos, né? Eu não sei como é que o nome que se dá, né? Dizem que o nome pós-modernidade não é muito adequado, mas é o que chama-se até hoje, né? Mas nesse contexto, nessa geração que nós vivemos, né? O homem tem colocado a razão e a fé como sendo inimigas. E claro, isso é uma herança da Idade Média, né? Ainda, né? Essa questão da razão e fé. Eles, rejeitando a Deus, e somente com a sua mente, o homem tenta responder às perguntas que atormentam a humanidade há muito tempo. Como o mundo veio à existência, quem somos e para onde iremos? O homem quer entender qual é o seu propósito na vida, nesse mundo. Qual o propósito da existência? Como tudo veio a existir? Como tudo começou? Qual o objetivo, o propósito de nós existirmos? E o homem vem buscando essas respostas e até hoje eles não têm nada conclusivo, né? É só teorias. Por quê?
porque eles não estão partindo da referência que existe um Deus. Eles estão tentando entender isso somente com a sua própria razão, deixando Deus de fora. Eles vão chegar ao pleno conhecimento? Nunca. Nunca. Sem Deus, não. Sem Deus, não. Sem Deus como referência e com a sua mente obscurecida, a melhor conclusão que o homem chegou é que não existe uma razão para a existência. Somos frutos do acaso. Não há nenhum propósito às nossas vidas. A melhor conclusão que o homem chegou é que o mundo veio à existência por acaso. Que a nossa vida não tem nenhum sentido, foi também fruto do acaso. Não há nenhuma relevância. É tudo coisas, tudo acaso foi acontecendo, e nós paramos aqui onde estamos. Então não tem sentido a vida. Vivemos sem propósito. Isso é o melhor que o homem conseguiu chegar sem Deus como referência. Essa é uma das melhores respostas que eles dão. Nós aprendemos desde cedo que a razão não é incompatível com a fé. Desde cedo, quando nós estamos sendo evangelizados, nós aprendemos que a razão ela não é inimiga da fé. Pelo contrário, é a fé quem torna a razão viva. É por meio da fé que eu começo novamente a raciocinar. É por meio da fé que eu começo a entender, a compreender. Antes da fé eu não tinha razão, era irracional. A razão que eu me refiro aqui não é razão de ter razão numa questão, é a razão de conhecimento, de saber. Não tinha. Sem a fé eu era irracional. Mas foi a fé que me devolveu a razão, a capacidade de entender, de compreender. Deus se revelou para nós, nos fez compreender o Evangelho e nos disse, nos deu essas respostas. Como o mundo veio à existência, quem somos, qual o propósito das nossas vidas. Nós aprendemos essa resposta desde cedo, né? E o homem sem Deus está se batendo até hoje. Né? E esse conhecimento que nós tivemos não foi porque nós somos muito bons para entender, não. Foi a graça de Deus em nossas vidas. Foi Deus graciosamente se revelando e nos ajudando a compreender. Aprendemos que Deus nos deu uma mente justamente para conhecê-lo. Portanto, não há uma incompatibilidade entre a razão e a fé. O problema da razão humana é que eles rejeitaram o Criador e eles se tornaram cada vez mais confusos em seus pensamentos. Cada vez mais confusos. Essas teorias, né, que se tem sobre o surgimento do universo, irmãos, já mudou tanto, ainda vai mudar mais, porque cada descoberta, né, o tempo vai passando, eles vão descobrindo as coisas e vão percebendo que aquilo que eles falaram não bate com as descobertas. Opa, está errado aqui, não fecha, né? A conta não bate, não fecha. Aí tem que refazer novamente. Né? E assim, e não vai parar. Né? Você pegar, por exemplo, um livro de ciência de 20 anos atrás, você pega um livro de ciência atual, você vai ver que as informações que estavam naquele livro já não servem mais. Já descobri que estava errado. O certo agora é o que eles estão apresentando. E daqui a uns 10 anos, eles vão dizer que o que eles descobriram agora está errado, o certo agora... E assim vai ser. Eles são confusos, não conseguem ter clareza, não conseguem chegar num consenso, porque eles não têm mais um referencial que é Deus. Se tornaram nulos em seus próprios pensamentos. Nulos. O verso 22, queridos, diz o seguinte: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. O homem, por rejeitar a Deus, se considera sábio aos seus próprios olhos, mas na verdade se tornaram loucos.
Sem Deus como referência, eles perderam o senso do que é certo e errado. Para o homem moderno, tudo é relativo. Não existe uma verdade, mas várias. Não existem absolutos. Não é assim? Não é isso que ensinam, né? Os irmãos que fazem faculdade, creio que já toparam com isso aí faz tempo, desde o começo, né? Relativismo, né? Tudo é relativo. Os irmãos já pararam para pensar nisso? Eles dizem que não existe uma verdade, que não existe absolutos. Irmãos, pensem comigo de uma forma bem simples. Como isso funciona na prática? Isso funciona? Isso é funcional? Isso de fato corresponde à realidade em que nós nos encontramos? E a resposta é muito clara: não. Não existe. Não funciona. Claro que existem verdades, claro que existem absolutos. Senão não tem sentido. Há um professor desse vai lhe reprovar, e você fala: peraí, me reprovar por quê? Não porque você errou. Não, eu não errei não. A minha resposta está certa. E você tem que aceitar. Não existe verdade. Mas é assim que funciona, irmão? Hein, irmãos? Não, né? Na prática isso não funciona. Porque não é assim, irmãos. Existe relativismo? Claro, tem suas áreas, tem seu contexto, que tem coisas que de fato é relativa. Mas não é assim, tudo é relativo. Tem certeza, né? É uma pergunta boa, né? Você fazer para uma pessoa que fala assim, tudo é relativo. Você tem certeza? Aí se ela dizer que sim, pronto, já cai por terra a teoria dela. E se ela dizer que não, cai por terra do mesmo jeito. E agora? Né? Dá para fazer um celular com cálculos relativos? Com cálculos que não são absolutos? Dá para se fazer? Não dá. Não dá. Não dá. Então, o que é isso? Loucura. Mas que eles olham para isso e encaram como sendo o quê? Sabedoria. Isso é ser sábio. Isso é ser uma pessoa inteligente. É mesmo? Né? Por isso que Paulo em Coríntios fala que Deus pega a sabedoria do mundo e chama de loucura. E a loucura de Deus, loucura de acordo com os homens, é mais sábia que a sabedoria dos homens. Né? Muito bem. E nessa visão, né, de relativismo, a gente vê que o homem está perdido. Sem rumo. Ele vai para onde? Não tem para onde ir. Não tem referência. Não tem norte. Ao olharmos para a humanidade hoje, percebemos que ela está completamente perdida, sem rumo, cada vez mais regredindo moralmente. O homem está cada vez mais perdendo o bom senso, cada vez mais se tornando irracionais. Irracionais. A gente olha hoje, né, e de fato o mundo está se modernizando, né? Quem imaginava 20 anos atrás celular com a tela desse tamanho, touchscreen, colorida, essas cores todas? Ninguém, né? Há 20 anos atrás ninguém imaginava isso. Então, olhando o mundo assim, aparentemente, parece que o mundo está evoluindo. As pessoas estão progredindo cada vez mais. Irmãos, não. Eles estão cada vez mais regredindo moralmente falando. Tecnologicamente falando, de fato, a ciência, né, a tecnologia, ela vem avançando numa velocidade estrondosa. A cada década que passa, ela evolui muito mais rápido. Por exemplo, a tecnologia hoje, ela avança muito mais rápido do que há 10 anos atrás. E a tendência é avançar cada vez mais. Avançar cada vez mais. Né? Então, mas moralmente falando, o homem vem cada vez mais regredindo, se tornando, o homem vem parecendo cada vez mais como um animal, como um ser irracional. É só os irmãos observarem. Em Provérbios, capítulo 26, verso 12, diz: há mais esperança para o tolo que para aquele que se considera sábio. O que não falta nesse mundo é pessoas se achando sábias, se achando
donos da verdade, se achando senhores do saber. Se eu tenho um conhecimento a mais que os irmãos, então já estufa o peito. Isso é bobagem. Provérbios diz: há mais esperança para um tolo do que para alguém que se acha sábio. Olha aí. Há mais esperança para um tolo do que para alguém que se acha sábio. Esses homens que rejeitaram a Deus, eles é quem se consideram sábios. Se inculcaram como sábios. Na época de Paulo, os irmãos lembram quando Paulo, lá em Atos 17, 18, 17, né, ele estava lá em Atenas, né, os irmãos lembram? E ele estava discutindo com os grandes sábios daquele período, né? Os grandes filósofos, né? Os cabeças, né? Os homens mais inteligentes daquela geração. E aqueles homens mais inteligentes daquela geração adoravam imagem de pedra, né? Era tão inteligente, né, os homens, olha a vida como eles viviam, né? Era uma sociedade imoral. Olha o que o conhecimento do homem sem Deus o leva. Nós já aprendemos pela história da humanidade, descrita pelas Escrituras, de que o homem é entregue a si mesmo, o fim é destruição. Não tem outra. Eu digo para os irmãos que se os homens da ciência hoje tivessem fé em Deus e estudassem a criação com a referência de Deus, teria evoluído muito mais. Muito mais. Né? Mas sem Deus, o homem fica engateando no escuro. Engateando no escuro. O homem, com sua racionalidade, tem se tornado cada vez mais irracional, cada vez mais louco, como Paulo fala aqui. Inculcando-se por sábios, se achando sábios porque rejeitaram a Deus e estão agora procurando suas respostas a partir do seu próprio pensamento, seu raciocínio. Paulo fala, se tornaram loucos. O verso 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Olha onde a sabedoria do homem o levou. Nós temos, no verso 23, nós temos o resultado da razão humana desconectada do Criador. Paulo disse que eles mudaram a glória do Deus incorruptível. O homem, irmãos, ele pode rejeitar a Deus, fugir dele e negar sua existência, mas não podem fugir da realidade do Criador em sua consciência. Eles rejeitaram a Deus, o Deus vivo e verdadeiro, o Criador, mas se curvaram a outras coisas. Mas rendem graça, adoração a outras coisas. Ele não pode fugir disso. Ele pode fugir do Criador, negá-lo, negar sua existência, mas ele não pode fugir dessa tendência religiosa do seu coração. O homem não adora o Deus vivo e verdadeiro, mas substituiu por outra coisa. O homem não consegue ficar sem se curvar a algo superior a si mesmo. Nem mesmo, como a gente já conversou, né? Aqueles índios que moram isolados no meio do mato, quem ensinou a eles que existem seres superiores? Eles adoram divindades. Quem ensinou isso a eles? Que existem divindades, que existem seres superiores aos seres humanos? Ninguém. Está na natureza deles. Existe o senso de que existe um Criador, lembra? Está na consciência. Mas eles rejeitam a Deus, vivo e verdadeiro, e substituem por outra coisa. O ateísmo é religioso, é uma religião, né? É uma questão de fé. Né? Nós temos fé que Deus existe, o ateu tem fé que Deus não existe. É questão de fé, né? Eles não gostam desses termos, né? Brigam até por isso, mas é fé. Né? A gente muda o nome, não, tudo bem, eu acredito que Deus existe e você acredita que Deus não existe, não é isso? Não é isso, não é fé. Não é fé do mesmo jeito, né?
eles acreditam no Deus acaso, né? O acaso é a resposta, né? Mas como é que... isso aí é um processo de bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos. É o Deus deles. O homem não consegue ficar sem adorar. Faz parte da sua natureza. Eles rejeitam o Criador, mas tem que substituir por alguma coisa, por alguém, por um objeto. O homem tem negado o Deus vivo e verdadeiro, mas não consegue ficar sem adorar algo, pois ele é religioso por natureza. Paulo disse que eles começaram a adorar homens e animais. Lembra os egípcios? A Índia hoje, né, os indianos adoram uma vaca. Melhor você atropelar alguém do que atropelar uma vaca. Lá a vaca é sagrada, né? Melhor você dar um tapa em alguém do que dar um tapa numa vaca, né? Então, cada cultura adora certos animais, né, bichos, e aí vai, né? O que é isso? É que o homem não consegue viver sem isso. Está lá na sua consciência, na sua natureza. Existe um vazio imenso no homem, e esse vazio é de quem? De Deus. Mas como a sua natureza é contrária a Deus, ele não quer Deus, ele rejeita Deus, mas ele precisa preencher esse espaço vazio. A natureza pecaminosa do homem, ela é idólatra. Os irmãos conseguem entender isso? A natureza pecaminosa do homem, ela é idólatra. O homem tem adorado muitas coisas no lugar de Deus. E aí vem, os irmãos devem entender que idolatria não se resume a uma imagem que você considera uma divindade. Idolatria vai além disso. Primeiro, os prazeres. Muita gente tem os prazeres como sendo o seu Deus. Ele tenta preencher o espaço vazio de Deus com os prazeres. E nunca está satisfeito. Nunca. Segundo, eles tentam preencher esse vazio de Deus com si mesmo. Né? Homens adoram homens. Ídolos. E na nossa geração, né, quando eu era mais novo, antes de conhecer a palavra, ídolo, na minha mente, não era uma imagem, não era uma questão religiosa. Né? Ídolo era alguém que era um cantor. Na minha mente, ídolo é um cantor. Porque quando eu ouvia essa palavra, ídolo, era num contexto de alguém que era cantor. Né? Que tocava, cantava. Então, na minha mente, ídolo é você gostar de alguém, da música que ele toca. Né? Então, mas é uma espécie de religião, né? Os fã-clubes, né, brigam, né, defendem o seu ídolo, né, se alguém falar mal, tem gente que não come, chora, né, um negócio todo complicado, mas... Outra forma também de idolatria, irmãos, é o amor ao dinheiro. Tem pessoas que têm substituído Deus por dinheiro. E a Bíblia já falou sobre isso, né, o Senhor Jesus já disse, né, Deus mamon, né, o amor, o apego às riquezas como sendo idolatria. Quarto, as coisas que foram criadas. Tem gente que adora o sol, a lua, as estrelas, e aí vai, né? A lista era grande, se fosse para a gente falar aqui, né? Tem muita coisa para ser colocado. Casa. Tem gente que adora seu celular, né? Aquilo ali, nossa, quem chegar perto, se der uma queda, ele morre, né? Se trincou um pouquinho a tela, é como se tivesse arrancado seu coração, cortado seu coração no meio, né? Eu não estou dizendo que a gente não deva ter cuidado nos objetos, nos bens que a gente tem que cuidar, zelar, mas tem gente que idolatra, né? Idolatra, só falta colocar num altarzinho e acender incenso, né? Bom, então a lista era grande, então, para não me demorar muito, mas os irmãos entenderam. Qualquer coisa que nós tentamos colocar para substituir Deus, isso é idolatria. Qualquer coisa que nós venhamos a fazer e a colocar de uma forma que venha a substituir ou fique acima de Deus, isso é
idolatria. Seja meu emprego, minha esposa, meus filhos, dinheiro, meu bem-estar, meu lazer. Quando eu coloco por exemplo, meu lazer, entra na questão dos prazeres, quando eu coloco o meu lazer acima de Deus, idolatria. Qualquer coisa que nós venhamos a colocar acima de Deus, isso é idolatria. Está claro para os irmãos? A natureza humana tem uma grande facilidade de criar um ídolo para si. Já perceberam isso? Né? A natureza humana tem uma facilidade imensa para criar um ídolo para si. Nem se esforça. O cara vai lá na floresta, está precisando de lenha. Ele vai lá, cata uma lenhazinha para acender a fogueira, ele vê um pedaço de madeira assim, dá um ídolo bonito aqui. Né? Prepara lá, ajeita direitinho, faz aquela imagem, passa verniz e tal, bonitinho. Meu Deus, né? Nem se esforça. O homem, a natureza humana, ela é assim. Tem uma grande facilidade de criar um ídolo para si. Por conta do vazio de Deus que há em seu coração, o homem tenta preenchê-lo, mas ele nunca está satisfeito. Nunca. O homem nunca está satisfeito. Nunca. Pois ele está se enchendo de coisas vazias. Sem Deus, o que o homem tem encontrado é frustração, incertezas, né? Dor e sofrimento, e cada vez mais um vazio grande dentro de si. O que é que nós conseguimos realizar e conseguir de concreto em nossas vidas, tendo em mente que tudo é relativo, não existe uma verdade, não existe propósito para a nossa existência, estamos aqui por acaso, somos fruto do acaso. Então, o que é que nós conseguimos de concreto em nossas vidas? E dá para construir alguma coisa com isso? Dá. Uma vida insegura, uma vida infeliz, né? Uma vida cheia de incertezas, uma vida cheia de temores, e por aí vai. É o fruto. Esse é o resultado de rejeitarem a Deus, e o fim disso será a condenação eterna. Esse é o resultado final da rejeição de Deus. Então, os irmãos percebam com clareza de que as pessoas não serão condenadas porque se recusaram a crer no Senhor Jesus. Embora isso condena também, mas os irmãos entenderam, né? Porque lembra daquelas pessoas que nunca ouviram falar do Senhor Jesus? E são condenadas, são indesculpáveis. Mas elas não ouviram falar sobre o Senhor Jesus. Sim, mas são indesculpáveis, porque a condenação do homem não é uma questão de uma escolha que ele fez depois que nasce. Lembra? A condenação do homem vem desde Adão. Desde Adão. Lembra que o Senhor Jesus disse lá em João, né? Se não me engano, ainda no capítulo 3, o pessoal gosta muito do verso 16, né? Mas tem mais coisa ali, né? Tem mais versículo do que o verso 16, lá no capítulo 3 de João, né? E ele fala que quem crê será, e quem não crê? Não é que será, não? Não, ele já está, porque a condição natural do homem é de condenação. Independente dele crer, né? Ele já está condenado. E se ele não crer? Não, aí só confirma, né? Só confirma. Mas se ele crer, aí será salvo. E se ele não crer, permanece como está, condenado diante de Deus. Os irmãos estão compreendendo? Muito bem. Irmãos, partindo então para o final, para a conclusão. Queridos, diante de tudo o que nós vimos até aqui, tentem relembrar desde o capítulo 1, desde o versículo 1, perdão, a gente estamos no capítulo 1. E de tudo que a gente viu hoje, diante de tudo que nós vimos até aqui, devemos fazer uma reflexão profunda de nossas vidas, pois a descrição que Paulo está dando aqui não é somente do ímpio, mas dos nossos corações. Preste atenção nisso. A descrição que Paulo está fazendo aqui dessas pessoas, dessa tendência para a idolatria,
para rejeitar Deus, para fugir de Deus, para negar Deus. Paulo não está somente descrevendo o homem ímpio, aquele que não crê em Deus. Paulo também está fazendo um diagnóstico dos nossos corações. Os irmãos, prestem atenção. Pois dentro de cada um de nós há um idólatra. Está lá. Dentro de cada um de nós há um idólatra. Nicodemos diz que há um ateu. Dentro de cada cristão há um ateu. Então, dentro de cada um de nós, irmãos, há um idólatra. Há um ateu querendo se manifestar. Ou os irmãos, como cristão, é tranquilo, adora a Deus sossegadamente, sem lutas, é muito tranquilo ler a Bíblia, orar, vir para o culto. Essa é uma vida amada em rosa, é assim? Por que não é assim, então? É porque existe uma guerra dentro de nós. Existe um idólatra querendo se manifestar. Existe um ateu querendo se rebelar. Existe uma força, querendo se rebelar contra o Criador. E nós é luta. Será que é difícil não vir para a reunião? Não é fácil, não é só ficar, Agora para vir é uma luta, Está vendo aí? Pois dentro de cada um de nós há um idólatra, há um ateu querendo se manifestar. Quando nós colocamos, irmãos, os nossos prazeres acima da nossa responsabilidade que temos com o reino de Deus, estamos dizendo que os nossos prazeres são mais importantes do que Deus. Ou não? Não, mas eu amo a Deus, tenho um Deus no meu coração. Aí eu pego carona com o Tiago. Mostre-me então. Prove-me que você ama a Deus. Cadê as obras dessa fé? Me demonstre essa fé, esse amor, essa gratidão. Quando nós colocamos os nossos prazeres, o nosso lazer acima de Deus, estamos dizendo que Deus não é tão importante assim. Quando nós poupamos a nossa vida, sacrificando a nossa adoração ao Senhor, estamos dizendo que a nossa vida é mais importante do que Deus. Preste atenção nisso. Quando nós nos poupamos, queremos poupar a nossa vida para não sacrificá-la ao Senhor, estamos dizendo que a nossa vida é muito mais importante do que Deus. Nós não devemos ter amor à nossa própria vida, mas devemos amar ao Senhor acima de tudo. É isso que devemos fazer. Mas quando nós amamos mais a nossa vida, quando nós tentamos nos poupar e deixamos as nossas responsabilidades, Deus de lado, nós então estamos colocando as nossas vidas acima de Deus, dizendo que a nossa vida é muito mais importante do que Deus. Os irmãos lembram do apóstolo Paulo, ele diz: eu não amo a minha própria vida, eu não tenho amor por mim mesmo, pouco me importa se eu vier a morrer, o que me importa é concluir aquilo que Deus me deu para fazer. Esse deve ser o nosso pensamento, essa deve ser a nossa atitude diante da vida. Nós vamos ter desafios imensos. Creio que para os irmãos a vida cristã não é fácil, é uma luta diária, contínua, constante. O irmão Edson, que trabalha e também tem obrigações com faculdade, sabe que não é fácil, é luta, é difícil. A regra é dormir tarde e acordar cedo. É labuta. Tempo para viver, não tem, Alguém talvez vendo ele de pertinho, olha assim e fala: menino, tu vive? Tem tempo para respirar? Porque é correria, irmãos. É loucura. Mas o que é que eu vou fazer? Ah, Senhor, o Senhor está vendo, eu preciso descansar, vou passar a semana sem ir para a reunião. Eu preciso de férias. De férias de Deus, de férias de tudo. O que é isso? Idolatria. Eu estou dizendo que o meu descanso, que a minha vida é muito mais importante do que Deus.
Isso é pecado. Os irmãos estão vendo quanto que o assunto é sério? Devemos estar nos gastando pelo reino de Deus, nos esforçando, nos doando de corpo e alma em prol do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele pregou doente. O apóstolo Paulo pregou numa região pantanosa, onde havia muitos problemas, muitas doenças gravíssimas. E os estudiosos, alegam que foi justamente nessas caminhadas que o irmão Marcos disse: rapaz, eu vou poupar minha vida aqui, minha saúde, eu vou não, irmãos, eu vou numa próxima, viu? Tchau. E abandonou os irmãos. Abandonou Paulo. Abandonou o seu tio, Barnabé, Porque era uma região complicada. Mas Paulo não poupou a sua vida. Paulo se doou, Paulo se arriscou. E alguns estudiosos sugerem que Paulo pegou o problema, ou pelo menos agravou o seu problema nessa região. Porque alguns ainda ficam firmes, que o problema era nos olhos e por conta da cegueira que Deus temporariamente o cegou e ficou com sequelas. Alguns ainda defendem essa linha e que a sua estadia na região da Galácia, meio que acelerou ou ainda trouxe mais prejuízo à sua saúde. Mas Paulo não tinha essa preocupação. Os irmãos lembram quando ele queria descer para Jerusalém? E houve até profecia, meio que avisos, olhando assim de longe, meio que avisos até dos céus, Deus avisando: não vá não, homem, que se tu for, tu vai ser preso. E ele disse: meus irmãos, não chorem, ele até chegou a se comover com os irmãos chorando, falou: vocês estão quebrando comigo, vocês estão me fazendo, olha, eu vou chorar, parem, por favor, eu vou, não me importa que eu tiver que até morrer, não me importa, eu vou. Deve haver essa mesma disposição em cada um de nós. Mas quando nós nos poupamos, tentamos nos poupar, irmãos, isso é idolatria, isso é pecado. Eu digo para os irmãos que para mim não é fácil, eu enfrento essa luta. Eu pego a Bíblia assim e falo: Senhor, ajuda, porque o Espírito quer mais um corpo. Não. O Senhor me ajuda aqui. Não é fácil. Não sei se os irmãos já dormiram lendo. Pega assim de repente, e aí, O corpo não aguentou. Os irmãos já acordaram de madrugada para orar e de repente dormiram de novo, não sabe se deu amém, se foi em nome de Jesus. Já? Rapaz, isso acontece comigo direto, porque eu acordo várias vezes à noite por conta das costas. Dói muito, Dói muito. Ainda mais de madrugada, quando está mais frio. Dói muito. Então eu acordo várias vezes. O que é que eu vou fazer? Vou lá. Aí eu não lembro se eu dei, se foi em nome de Jesus, se eu agradeci, se eu disse amém. E aí eu acordo de novo, aí, oro novamente. O Espírito quer, mas o corpo está cansado. Mas nós não podemos nos poupar, irmãos. Não, irmãos. Não. A gente tem que se doar. O que é que o mundo costuma dizer quando alguém trabalha muito numa empresa ali, Dá seu sangue mesmo, seu suor. O que é que o mundo diz para alguma pessoa assim? Deixa de ser besta. Fica aí se desgastando, se doendo, morrendo pela empresa. Depois fica aí doente e os patrões não vão dar remédio, não. Mas isso em relação ao reino de Deus, eu devo me gastar, me doar e adoecer e até morrer, se for o caso, em prol do reino de Deus. Essa é a atitude que tem que ter em cada um de nós, irmãos. Nós devemos despertar e entender que nós estamos vivendo em um período difícil. Nós não estamos sofrendo perseguição por parte das autoridades, mas estamos sofrendo influência pesada pelo mundo. E qual é a prova disso? É só olhar para a vida da igreja. Sabe quantos irmãos hoje de manhã tinha? Perdi a conta. Tinha um. 2 comigo. Mas o Senhor Jesus disse, se não tivesse 2 ou 3, tinha 2 aqui. Então o Senhor Jesus estava.
Eu preguei como se tivesse muita gente. Sabe quantas pessoas tinha na reunião de oração? Estava assim, irmãos, ó, de cadeiras vazias. Ainda está faltando cadeiras ser preenchidas. Ainda cabe, irmãos, vocês sabiam que aqui comporta ainda 15 pessoas? Dá para colocar uma cadeira ali, outra ali, ou afasta o púlpito, ainda mantendo a regra de distância de 1,5 m. Ainda cabe, uma ali e outra ali. Cabe mais um, irmão? Cabe mais um ali. Ainda mantendo, né, o distanciamento de 1,5 m recomendado pelas autoridades. Recomendado não, exigido, né? Exigido. Né? É decreto, né? Então não é uma recomendação, né? Não é uma sugestão, né? É um decreto, né? Muito bem. Os irmãos estão compreendendo aqui? Estão entendendo? Aqui eu trago um comentário muito oportuno de Augusto Nicodemos. Em seu comentário de Romanos, aos Romanos, ele diz: passamos boa parte do tempo cuidando de questões legítimas da vida, mas nos esquecemos da tendência que o nosso coração tem de fugir de Deus e rejeitar os seus caminhos. Eu vou reler para os irmãos prestarem atenção. Passamos boa parte do tempo cuidando de questões legítimas da vida, mas nos esquecemos da tendência que o nosso coração tem de fugir de Deus e rejeitar os seus caminhos. Essa é a razão pela qual muitas pessoas que frequentam a igreja não têm um comportamento cristão. Confessam a Deus com os lábios, mas vivem como se fossem ateus na prática e agem como se Deus não existisse. Infelizmente, tem muitos que se dizem cristãos, mas vivem como ateus. Eles não têm comportamento cristão, não têm uma conduta cristã, vivem como se Deus não existisse. São pessoas que você olha para ela e olha para uma pessoa do mundo e não vê diferença. E pior, às vezes você olha para a pessoa do mundo e vê que ela é mais moralmente saudável do que aquele que se diz ser cristão. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Nós devemos ter atitudes de crentes, irmãos. Viver como crentes. De fato, ser sal e luz neste mundo. Mas como podemos ser sal e luz se nós estamos imitando o mundo? Temos que tomar uma postura. Irmãos, para finalizar, que a palavra de Deus esta noite possa ter tocado os nossos corações e nos levar a examinar as nossas vidas e a combater a idolatria que vive em cada um de nós. Que nós possamos nos examinar e ver se de fato estamos tendo uma postura de cristão, se de fato estamos demonstrando o poder do Evangelho em nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Queridos, oremos ao nosso bom Deus para finalizar esse momento. Pai, perdoa-nos, pois temos sido falhos em nossa adoração. Sonda, Senhor, os nossos corações e coloca para fora tudo aquilo que está de errado. Não nos permita, Senhor, nos desviar dos teus caminhos, mas nos corrige, nos repreende. Senhor, nos chama a atenção, quebra a dureza, o orgulho, a incredulidade que ainda há em nossos corações. Nos dá um coração corajoso, Senhor, temente a Ti, apaixonado por Ti. Pai, oramos não só por nós, mas pelos irmãos em particular que estão em países onde não é permitido expressar a fé em Ti. E mesmo assim eles estão firmes, eles se reúnem, eles pregam o Evangelho, eles arriscam as suas vidas, que nós possamos fazer o mesmo. Pois o momento em que vivemos não é fácil, é um momento difícil, é um momento de pandemia, de isolamento, de distanciamento. Que o Senhor nos dê sabedoria, força e coragem e ousadia no Espírito para servir a Ti, Senhor. Amado Deus, nos constrange a cada um de nós
a te servir com sinceridade. Nos ajuda a sermos cristãos melhores, a de fato glorificarmos ao teu nome e render-lhe graça. Amado Deus, recebe essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.